Agora eu fiz novamente entrando. Esperar a Thalita aqui. Thalita? Então, vou continuar enquanto a Thalita entra falando aqui com vocês. Então, essas máscaras, o que eles pretendem é que ela seja... seria todo mundo protegendo um ao outro, por causa da questão de, mesmo quando você fala, você vai, gotículas vão saindo mesmo quando a gente fala. Mas você mantendo a distância, lavando as mãos, higienizando as suas mãos, e principalmente, o que a Thalita falou, não colocando a mão nos olhos, no nariz, na boca, é que é o ideal. Porque até a máscara mal colocada, não adianta. Se você ficar colocando e colocar a mão nela, não vai adiantar nada. E outra coisa, para a gente trabalhar nessa área de saúde, que já trabalhou com isolamento, ficar com uma N95, dar um banho com uma N95 toda paramentada, não é fácil. Ela é para a área de saúde mesmo, não é fácil. E o profissional, se ele realmente for dar um banho, for aspirar um paciente, se for um médico que for fazer uma intubação orotraqueal, além da máscara N95, óculos, gorro, o capote, tudo isso, ele vai precisar também de um protetor facial todo de plástico, não sei se vocês já viram, mas está sendo até fabricado agora em 3D, eles estão fazendo para os hospitais. Então, nesses casos, é necessário também a proteção facial. Por quê? Como a Thalita falou, ele tem de 0,06 micra, ou microns, tanto faz, a 0,14 micra, a maior, o coronavírus. Isso mesmo, ó, Então, Patrícia, falaram a palavra, ó, face shield, a máscara correta que o pessoal tá falando. mesmo, Parece um Thaís, astronauta, face shield, Thaís. isso. Isso. Olha, Thaís, quando eu trabalhava e que eu usava isso lá no Emílio Riba, a gente chamava de proteção facial, tá? A gente não tinha esse nome chique, tá? Sei que americanizou atualmente. Acabou Atualmente é de mais passar no chique. jornal, o Fabrício está falando, ó, acabou de passar no jornal Então, sobre a máscara. Que bom. por que isso? Porque a N95, ela é o mesmo, um máximo, 5 vezes que você tivesse sem ela. Mas em procedimentos que possa, como aspiração, gente, aspiração pode vir muita secreção, muitas gotículas. Nesse caso, tem que ter proteção facial, porque o vírus, o maior que tem é 0,14 micra, de 12 a 14 micra. A N95, 0,3 micra. Então, a pessoa não pode também, por isso que muitos profissionais estão contraindo também a doença, porque muitas vezes não usam essa proteção facial quando necessário. Porque eles não querem, muitas vezes porque não tem. E Mas lembrar é disso, importante. hoje mesmo, Patrícia, alguns aviões, né, foram enviados à China, né, para estar trazendo os EPIs. Então, a gente vê que já está começando a esgotar em muitos lugares, né, e que a tendência é que se esgote mesmo. Por isso que todas as recomendações e todos os cuidados que a gente está trazendo aqui para vocês, como vários professores estão trabalhando com vocês, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre radioterapia, Patrícia. Só Quais uma são, coisa né? aqui. Peraí, deixa eu só responder aqui. Se eu tô com protetor facial, preciso da máscara? Alguém perguntou. Precisa, a N95 e a máscara. Óculos, depende. O óculos vai depender. Se você faz uso de óculos para determinados procedimentos, pode usar o seu. Se não, você usa com óculos também e N95 obrigatoriamente, viu? O protetor facial não dispensa N95. Lembra que aqui, ó, ele é aberto. Ele não está fechando inteiro, ele é aberto aqui. Certo? Ele protege, mas com a N95. Agora pode estar ali. Fica com, tá, gente? É mais ou menos isso. E aí, agora a gente vai voltar um pouquinho no grupo para a radioterapia, né? Quais os cuidados, o que a gente diz sobre isso, né? A gente interrompe, não interrompe a radioterapia?
Não é para Pode, Cris. interromper as sessões de radioterapia. Eles já está programado, já está agendando para ficar um número menor de pacientes, para conseguir manter 2 metros de distância desses pacientes. Os setores oncológicos que têm radioterapia, as radioterapias já estão se preparando para isso e marcando horário que consiga manter essa distância entre pacientes e acompanhantes e que você tenha o horário certo, mas agora que você consiga manter menos pessoas lá na radioterapia, certo? Thalita novamente entrando. Então, não é para interromper tratamento radioterápico, nem tratamento quimioterápico, tá bom? Agora, aguardando novamente a Thalita entrar, ela já está entrando. Uma pergunta, o álcool gel, Thalita, aquela questão do álcool gel, o álcool líquido, aquele álcool que eu compro lá no supermercado, ele serve? Aquele que é 46 ponto alguma coisa de porcentagem, aquele álcool serve? Acho que é 46,2, se não me engano. Ele não serve, tá, gente? É a 70% que é o recomendado, tá bom? Então não adianta. Pode certo? ser líquido, tá? Tem o álcool a 70% líquido e tem ele na forma em álcool em gel. Pode ser o líquido desde que ele seja a 70%. Tem estudos que eu li que o mínimo é 60%, o ideal 70%. Então, todos que estão fabricando, estamos na área de saúde, tudo, nós estamos usando a 70%. Pode ser o líquido? Pode, mas a 70%, tá bom? Outra coisa que é importante. Já falamos essa questão. Eu vou para o hospital, só para reforçar. Eu vou para o hospital se for fazer meu tratamento quimioterápico. Eu vou de máscara? Máscara cirúrgica? Sim, tá? Na verdade, se tiver algum sintoma, né? Tossindo, espirrando, algum sintoma gripal, aí sim, tá bom? Outra coisa também que as pessoas que têm câncer de pulmão, a incidência de câncer de pulmão na nossa região é baixíssima. Foi uma das coisas, quando eu vim de São Paulo para cá, eu fiquei impressionada como é baixo, o que é excelente em comparação a São Paulo, capital. Excelente. Então, eu falei, nossa, Sim. impressionante. Mas outra pergunta, uma pessoa que tem câncer de pulmão, o fato de a pessoa ter câncer de pulmão a torna ela mais suscetível a ser um dos casos mais graves da doença, Thalita? Espera aí que eu vou chamar a Thalita. Vocês estão me ouvindo? Nicole, está me ouvindo? Nicole, está me ouvindo? Estou aguardando a Thalita entrar, ela já está entrando novamente. Thalita, então... Volta, ó, Alexandre, calou. Tá me ouvindo? Não, agora eu estou te ouvindo. Duas mulheres que falam bastante. Lá, essa resposta, né? Não é o câncer de pulmão o mais importante, tá, gente, nesse momento. Quais são as neoplasias que trazem mais riscos? São as hematológicas, tá bom? Então, não é porque se teve um câncer de pulmão pregresse, tem mais chance de contrair o Covid, ok? E também lembrar daquelas pessoas que fizeram transplante de medula. Aí sim, essas pessoas também têm um risco aumentado por conta da baixa da baixa imunidade, tá? Do sistema imunológico. As pessoas que fizeram também transplante sólido, elas também, porque elas fazem uso de imunossupressor para o resto da vida, tá bom? Por isso que elas são mais suscetíveis, sim. Perfeito. E aí a gente comentou desde o início, né, Patrícia, um pouquinho sobre o tratamento como um todo, o tratamento oncológico. Ele deve ser suspenso nesse momento? De maneira alguma, tá? Tem algumas pessoas que estão chegando ainda, né, no meio do caminho, então de maneira alguma.
tá bom? Eles devem continuar. E uma aquela pergunta mulher, aquela pode mulher falar. que tratou do câncer, fez quimioterapia, radioterapia e cirurgia, teve câncer de mama, precisou fazer esses tratamentos ou um outro associação, e por acaso ela está em hormonioterapia. Ela é mais suscetível por ela estar fazendo uso da hormonioterapia? Não, não é. As mulheres, elas estão passando pelo tratamento de hormonioterapia, elas são consideradas como a população no geral, tá bom? Elas podem fazer as mesmas precauções que a gente tem falado para a população em geral. Bem como também a imunoterapia, né, Patrícia? Acho que também pode gerar dúvidas. E aí, mais uma pergunta: como fica? Há uma mudança também? Não, nesse caso, a questão da imunoterapia vai ser conversada com o médico, mas não é interrompida a imunoterapia, a não ser que a pessoa tenha sintomas de febre, dor no corpo, coriza, tosse seca, falta de ar, sintomas do Covid específicos. E Thalita tem uma pergunta aqui. É. Como é, como é a criação da zona limpa em casa e como higienizar sapatos e roupas? E peraí que tem uma... E quando o paciente voltar do hospital, ó, é da... Peraí que a Thalita vai entrar novamente. Ó, a pergunta é, quando o paciente voltar do hospital, local de tratamento, existe alguma recomendação específica? Como é a criação da zona limpa em casa? E como realizar essa higienização desses sapatos quando ele volta do seu tratamento quimioterápico ou radioterápico? Agora aguardando a Thalita entrar. Isso, acho que agora estão ouvindo, né? Está ouvindo, Patrícia? Estou. Você Então, ouviu a pergunta? perfeito. É da Lívia, Ouvi, estava escrita. eu vi, está escrito, né? Primeiramente, o paciente para retornar em casa são as medidas que a gente tem comentado desde o início, né? Então, a separação mesmo da zona limpa e a zona suja, a questão da higienização, então o banho, né? Tomada de banho, lavagem de mãos, tudo isso. E com os materiais, no caso, os sapatos, por exemplo, a gente costuma sempre separar mesmo. Se você puder, né, orientar que deixe fora da casa, é o melhor, que não tenha contato com a sala, com qualquer ambiente que entre, né, na porta de casa para fora. Se for junto, que você consiga estabelecer um lugar separado para ele. Se tiver o álcool que possa estar passando, indicado. Você Mais coloca alguma uma pergunta que a gente mesinha com, perdeu aqui na se você passagem, tiver o Patrícia? álcool gel, coloca ali. Papel e mais produto de limpeza se você for para talvez abrir maçaneta, você mora em prédio, se for usar elevador, já leva um papel com produto de limpeza, não precisa ser álcool gel, tá? Veja multiuso, tem um monte, a Veja é marca. Tem vários produtos que você pode usar e você, para você limpar a maçaneta, não umedecer o papel e apertar botão de elevador, a te auxiliar na abertura de portas e tudo, e depois você desprezar esse papel com o produto e aí você higienizar as mãos, lavar as mãos antes, lavar as mãos depois também. É o mais importante. E principalmente evitar coçar os olhos, nariz e boca antes de você ter lavado as mãos. Sei que não é fácil, principalmente quando você está de máscara, parece que dá uma vontade de coçar, mas não pode, tanto você estando com a cirúrgica, com qualquer máscara, não deve, porque senão você vai contaminá-la. Uhum. E lembrar também, gente, de uma questão muito importante que a gente comentou lá no início, né, da nossa live, mas de fortalecer o sistema imunológico, né?
sendo alguém que tem câncer, alguém que tenha qualquer outra patologia ou alguém que não tenha nenhuma patologia diagnosticada. Estamos em um tempo, né, muito difícil para todos, mas a gente somos muito esperançosos. Trabalho com esperança, que é uma variável, que é uma escala, né, que se aplica no mundo inteiro. Os brasileiros são tidos como o pessoal mais esperançoso. Então, normalmente, né, com paciente oncológico, no caso, quando às vezes eles têm sintomas depressivos, que é muito comum, mas a gente pergunta e a esperança, ela está ali. Então, acho que isso a gente quer trazer junto com a oncologia, né? Sempre, da gente incentivar e lembrar de vocês. Por exemplo, a escala de esperança, ela avalia. Começa a pensar se você consegue ver dias melhores, consegue ter uma expressão de sentido à vida, ou seja, uma espiritualidade. Isso eu não estou falando nem de religião, que também são suportes, né? Cada um vai ter uma, mas lembrar de todos esses detalhes, e quem quiser estudar um pouquinho mais da esperança, a gente tem alguns estudos que posso mandar o link também. Ele vai trazer uma live para vocês também semana que vem e vai explorar muito o eu interior, quais são os sagrados na vida de cada um, né? Para que isso seja sempre lembrado na oncologia ou para todo momento. O Alexandre, ele dá uma lição para a vida de todo mundo. É importante. Sim. Sim. E será que tem mais pergunta, gente? Vocês estão vendo mais alguma pergunta, Patrícia? Não, deixa eu olhar aqui. Eu estou tentando passar aqui. Não estou vendo, não. Fabrício, do nosso grupo, Deise. Não Queria tem. parabenizar também. Não? Temos não, mas nenhum colega professor. Nós vamos depois disponibilizar material, tá, gente? Com pergunta e resposta, com referências, com os artigos que nós embasamos para falar da oncologia em tempos de Covid. Nós vamos disponibilizar depois o material, quem quiser consultar, via Instagram e via também Facebook, tudo nós vamos, e pelo próprio UFSJ, nós vamos disponibilizar material, tá bom? E se alguém quiser dúvida, é só entrar em contato com a gente, tá? Só entrar em contato com a gente que nós podemos esclarecer. E lembrando sempre, o que hoje é mandamento, amanhã pode não ser. É uma doença muito nova e que a gente está cada dia aprendendo mais. Nós tivemos a China como nossa grande lição e é bonito ver o Brasil trabalhando com prevenção. Eu acho isso muito bom, a gente já está 10 dias, como na China, montar um hospital de campanha. Isso é importantíssimo para você ver que não é que a gente também consegue, que nós somos capazes, não são só os chineses. E nós trabalhando com prevenção. Isso, eu sou da saúde coletiva também, e não tem nada melhor do que ver a gente trabalhando no Brasil com prevenção. Isso é maravilhoso, é por isso, além dos exames que estão demorando muito no país para sair, aqui em Minas, 10 dias para sair do serviço público, mas também a gente sabe que, apesar de nós não estamos fazendo exame em todos, nós já estamos trabalhando com uma prevenção, com isolamento, o que é um alívio, uma coisa muito boa de se ver no nosso país. Então, agora passo a palavra para a Thalita encerrar. Com certeza. Então, eu reitero, na verdade, as palavras da Patrícia, agradeço a oportunidade do grupo, da gente estar trabalhando junto, né? Agradeço a todos os colegas, né, da UFSJ, que a gente tem sorte, eu costumo dizer que é sorte quando a gente tem um grupo bom de trabalho, um grupo que gosta do que faz, né? E não é porque não está num momento difícil que a gente vai deixar de ver isso. Então, né, para que a gente consiga passar por essa crise e, novamente, podendo nos abraçar ao vivo. Por enquanto, são os abraços virtuais que a gente deixa, né, Patrícia? E a gente vai se colocar à disposição para vocês
Ok? E agradeço o apoio técnico, né? Mesmo caindo, levantando. Nossa, fez um treinamento comigo hoje, me ensinou. O Flávio fez um treinamento à tarde comigo. Valeu, hein? É verdade, Flávio, Então, valeu. tá Acho que deu tudo certinho. Eu volto no dia Obrigada. 2 agora, no dia 7 de abril, com a Elaine sobre a questão de doença falciforme em tempos de Covid. Tá bom? Então eu volto no dia 7 de abril, às 8 horas. Thalita volta ainda algum no dia? Dia 6, volto. No dia 6 com a professora Liliane. A gente vai falar de cirurgia segura, segurança do paciente, tá bom? E o Alexandre no dia 8, não perca. Então, ó, então já estão convidados. Abraço. Dia 6, a Thalita com a Liliane, dia 7 eu com a Elaine Gesteira e dia 8 o Alexandre. Aguardamos vocês.